Agora vamos. Pronto. Eu acho. Gente, eu vou deixar minha cara aqui, tá? Se começar a ficar atrapalhar para vocês, vocês me avisem. Outra coisa importante. Quer perguntar? Abre o microfone, vocês podem tirar ele do mudo, tá? E fazer a pergunta enquanto eu estiver falando, tá? Se quiser, é só você entrar aqui na sua abinha aqui embaixo. Você vê aqui o mudo, ó. Quando você for perguntar, você tira do mudo, tá bom? Porque daí assim a gente consegue, vocês conseguem me perguntar em tempo real. Porque às vezes, quando abre essa tela de compartilhamento, às vezes o chat dá pau. Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa. Não vai ser mais só assim a partir de agora. Essas lives, a partir de agora, eu comecei a gravar. Então, a partir do momento que nós fizermos a aula mesmo, aí eu vou gravar. As dúvidas não, tá? E eu vou pôr lá no final. Hoje mesmo, à noite, eu transformo ela para link do YouTube e põe o link do YouTube lá, tudo bem? Podem ficar tranquilos. Daí, qualquer coisa quer me perguntar, abre o microfone, tá? Para não ficar entrando isso na frente. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar, então, do diagnóstico da infecção por HIV e AIDS. Nós, primeira coisa, temos que entender uma coisa, são coisas diferentes. O indivíduo que entra em contato com o vírus, ele é portador do vírus, certo? Ele não tem AIDS. Quem tem AIDS é quem está no estágio avançado da doença e está imunocomprometido. Então, inicialmente, todo mundo é portador. E com o tempo, a doença vai se desenvolvendo e esse indivíduo chega a se tornar, então, imunocomprometido. Aí eu posso dizer que ele está em fase de AIDS. Essa é a primeira coisa importante que a gente tem que entender. São coisas diferentes. Então, a gente vai começar aqui com um breve histórico. Não vou falar de tudo isso. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, ó. Em 81, a gente teve o primeiro caso documentado nos Estados Unidos, certo? Então, foram as primeiras vezes que nos Estados Unidos foram identificadas pessoas. Isso aqui não é para o mundo inteiro, o que vale é mais para a história dos Estados Unidos. A gente vê que isso aconteceu em 81. Tudo bem? Gente, desde que a AIDS apareceu nos Estados Unidos, houve um problema muito grande. Por quê? A ignorância muito grande na época, o preconceito absurdo. Eles consideravam, na década de 80, que a AIDS era uma praga gay, um castigo de Deus contra os homossexuais. Porque os primeiros pacientes que foram identificados com a imunossupressão, com a AIDS aparecendo, eram homossexuais, certo? Isso foi a maior estupidez que os Estados Unidos fez, porque eles tinham dinheiro para fazer pesquisa, mas como eles consideravam que era uma doença de gay, dane-se. Foi basicamente isso que aconteceu. Horrível, porém é histórico, tá? E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a desenvolver a doença, inicialmente no grupo de homossexuais, mas daí começaram a aparecer bebês recém-nascidos, que, claro, não tinham feito sexo com ninguém, com o mesmo tipo de lesão no corpo, com a mesma sintomatologia de AIDS. Se percebeu hemofílicos, são pessoas que não tinham nem relação sexual, porque às vezes eram crianças, tá? E estavam desenvolvendo AIDS devido, então, ao contato com o sangue. E aí, quando o negócio pegou, começaram a injetar um pouquinho de dinheiro no laboratório de pesquisa e eles conseguiram, aos poucos, com muita boa vontade, fazer pesquisa para tentar descobrir o que era que estava causando a doença, porque no começo nem se sabia que era um vírus. Se achava que era um vírus da família do vírus da hepatite B, que a gente vai estudar nas próximas aulas, tá? Então não se sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas de 81, tá? Até 2007, a gente já tinha 33 milhões de pessoas no mundo com HIV. 33 milhões de portadores de HIV. Então, vejam que absurdo. Tudo porque o país que conseguiu ter contato primeiro, que conseguiu identificar inicialmente,
que o vírus causava problema, resolveu achar que os homossexuais podiam morrer por serem homossexuais. Foi um problema de preconceito mesmo. Se vocês quiserem, eu vou depois, na hora que acabar aqui, eu passo para vocês pelo chat. O nome é uma série da HBO, tem no YouTube, é de graça, é legendado, dá para assistir. Eu acho que tem até dublado. Quando dava tempo, eu passava para os alunos na sala. Eu ia tentar passar para vocês, mas depois de tudo que aconteceu, né, não vai dar mais tempo. Para a gente assistir junto, para vocês poderem ir me perguntando. Mas eu peço, se vocês quiserem assistir, eu ponho o nome lá, chama aí A Vida Continua. É uma série da HBO baseada num livro. E eles, nessa série, o que é legal de vocês assistirem? Porque mostram notícias de jornal da época dos Estados Unidos falando essas coisas horrorosas, que não, tudo bem, é doença de gay, deixa morrer, deste jeito. É como se o William Bonner falasse isso, que eram apresentadores famosos que falavam essas coisas horrorosas, tá? Então a gente vê que tudo isso aconteceu, principalmente assistindo a série, porque não quiseram, no começo, identificar, injetar dinheiro, porque achavam que era um público específico, que não tinha problema. Então, a gente vê aqui, Luc Montagnier, ele conseguiu tirar uma foto por fotografia, por microscopia eletrônica, do vírus encaixando na célula, e aí ele conseguiu provar que o HIV não era de uma outra família de vírus que a gente conhecia há muitos anos, que era do HTLV. Essa série é muito legal. Se vocês, como a gente está com tempo, né, atualmente, um pouquinho até, se vocês puderem assistir, seria legal. Vou passar depois para vocês, tá? Eu mando para vocês pelo chat. Ou daqui a pouco mesmo eu já escrevo aqui. Aí o que acontece? Vamos entender um pouquinho melhor como que funciona o HIV. Então, o HIV é da família Retroviridae. O que significa isso para a gente? Ele é um vírus de RNA. É aí que está o problema para a gente, por isso que ele muda tanto, por isso que ele tem tanta mutação, por isso que as vacinas até hoje não funcionaram, tá? E ele é do gênero lentivírus. São nomes bem sugestivos, né? Lentivírus por quê? Porque ele vai se replicando lentamente. Ele não é desesperado para fazer replicação, tá? É uma partícula viral esférica de 100 nanômetros de diâmetro, considerada pequena. É um vírus que tem 2 cópias de RNA de cadeia simples, um capsídeo, que é a P24, esse vocês vão marcar no caderno. P24 é extremamente importante para a gente, porque é considerado um marcador precoce de presença viral. Antes de produzir anticorpo, o P24, que é a proteína do vírus, já é encontrada na circulação do paciente, tá? Então, para a gente, é um marcador importante. P24 é um marcador precoce. Ajuda a identificar o paciente antes dele produzir anticorpos, tá? Ele tem um núcleo capsídeo também, com uma matriz proteica, e ele tem um envelope externo, que é fosfolipídio. Tudo bem. Aí, o que acontece? Esse nosso vírus, ele, atualmente, nós sabemos, graças ao sequenciamento do genoma dele, que nós temos, na verdade, 2 tipos virais. O HIV-1, tá? E o HIV-2. O HIV-1, marquem no caderno, ele é o mais frequente. Então, 90% das pessoas que têm HIV no mundo têm HIV-1. Ele é mais frequente, tá? E ele tem mais subgrupos, grupos e subtipos. O que é isso, gente, aqui, ó, tudo? Isso é variabilidade genética do vírus. Olha como ele varia. Agora, para eu conseguir fazer uma vacina, eu tinha que fazer uma vacina que funcionasse para todos eles. Por isso que a gente tem problema para achar a vacina, porque tem variação. Se ele varia um pouquinho uma proteína, como é que eu vou fazer a identificação disso? Fica difícil. Agora, o HIV-2, ele é um vírus diferente. Ele é relacionado mais especificamente a uma zoonose. Aí, zoonose, vocês conhecem uma, né? Que é o coronavírus, que começou assim. Então, mais ou menos é a mesma coisa. O que acontece por o HIV-2? Estudos demonstram que o HIV-2, na verdade, é um vírus mais adaptado a símios. E os seres humanos entrarem em contato com ele como? Com o hábito de se alimentar com carne de macaco crua.
Então, quem mata o animal, se corta e entra em contato, como a gente tem 99,9% de similaridade com os símios, nós somos muito parecidos. O vírus, o HIV tipo 2, conseguiu se adaptar a gente. Inicialmente, ele não era de humanos, tá? Ele chegou na gente dessa forma. Esse HIV2, ele tem uma replicação mais lenta ainda. Como a replicação dele é muito lenta, a carga viral dele é muito baixa. Por ser uma carga viral muito baixa, a chance de transmissão dele é menor. Então, o que a gente tem algumas ideias para vocês, só para vocês terem ideia de como funciona. Então, a chance de uma mulher transmitir o HIV2 para um bebê por amamentação é 20 vezes menor do que HIV1. Porque a carga viral do HIV1 é alta. Como ela é alta, tem muito vírus, chance de transmissão maior. HIV2 é muito lento para se replicar. Por quê? Porque o nosso corpo não é o que ele quer. Ele preferiria ficar quietinho numa capa. Só que a gente, atrevido, foi lá, fez, então entrou em contato com o sangue do animal, desenvolveu a zoonose, e daí, como nós somos parecidos, ele replica, mas é bem devagar. Então, a carga dele viral é muito, muito lenta, tá? Muito baixa, porque a replicação é muito lenta. Deixa eu só achar meu mouse aqui, que ele some. E aí, ó, eu pus essa figurinha para mostrar para vocês a estrutura, a diferença de estrutura do HIV1 para o HIV2, tá? Então, tudo que está em azul é HIV1, tudo que está em vermelho é HIV2, para vocês terem uma ideia. Então, vamos lá. Ó. As proteínas, vamos aqui, ó, matriz proteica, P17 do HIV1, HIV2 tem P16. Vamos achar o capsídeo aqui, ó, que bonitinho, ó, P24, a nossa linda P24. A P24 do HIV1, P26 no HIV2. Por que é importante saber isso aqui? Porque eu consigo perceber que não dá para usar exame de HIV1 para diagnosticar HIV2. Por quê? Porque as proteínas são parecidas, mas não são a mesma. Então, é quase impossível você conseguir fazer o diagnóstico. Então, se eu quero diagnosticar HIV2, eu preciso de exames específicos contra HIV2. Hoje em dia, no laboratório, nós fazemos, a gente fala, sorologia HIV 1/2. O que significa isso? Eu procuro os dois ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque eu tenho todos esses antígenos, todos eles aí maravilhosos, tudo ali presente. Porque se eu tiver só antígeno de HIV1, eu não diagnostico HIV2. Por isso que é importante saber essa estrutura, tá? Aí, eu pus aqui nessa figurinha, porque eu acho ela linda. Eu, inclusive, que pus essa parte em vermelhinho, que eu peguei dessa tabela aqui, ó. Só para vocês entenderem por que a gente vê tanto antígeno diferente. Então, vamos lá. Porque a gente tem genes diferentes que vão codificar essas glicoproteínas. Se tiver escrito GP, é glicoproteína. Se tiver P, é proteína, tá? Então, ó, genes ENVI vão ter essas proteínas aqui, que são proteínas de envelope, tá? Então, 160, GP 160, 120, GP 41. A gente tem gene SPOL, que tem a ver com o quê? Com enzimas do vírus. Então, transcriptase reversa, tem dois tipos diferentes, integrase e protease. Tá? A gente já vai entender para que elas funcionam, essas enzimas. E a gente tem os genes GAG, que vão formar o quê? No final das contas, a partícula viral. Então, a gente vê aqui, ó, o capsídeo e a matriz. Então, é só para vocês saberem que tem tanta proteína, porque cada uma delas vai verificar a presença, na verdade, verificar isso, a presença de estruturas diferentes. Por isso que a gente consegue usar todas elas para fazer o diagnóstico. E aqui na tabelinha é legal de ver que é sempre muito parecido, mas não idêntico. Aí a gente vai para epidemiologia. 2016 foi o último ano que eu encontrei, porque eu sempre faço a revisão das matérias no final do semestre, né? Então, no final do semestre passado, eu procurei, não tinha saído ainda de mais recente. A Organização Mundial de Saúde, então, liberou esses dados para a gente, ó. Epidemiologia global de HIV em 2016.
Em 2016, a gente estima que nós tínhamos 36 milhões e 700 mil pessoas vivendo com AIDS no mundo inteiro, tá? Isso é uma média. O número estimado aqui está aqui embaixo. Aí a gente acha que durante 2016, a Organização Mundial de Saúde tem essa ideia, 1 milhão e 800 mil pessoas sofreram infecção, a gente chama de novos infectados, e pelo menos durante 2016, 1 milhão de pessoas devem ter morrido em decorrência de HIV, tá? E doenças oportunistas relacionadas a AIDS. Então, vejam, é um número enorme de pessoas, é uma epidemia que mata, segundo a Organização Mundial de Saúde, o que eu consegui encontrar separadinho, não assim, porque esse gráfico é deles, né? O que eu consegui encontrar, em 2018, 770 mil pessoas morreram de AIDS no mundo inteiro, tá? A gente tem que lembrar que no Brasil nós temos um programa de distribuição de medicamento. Fora daqui, é cada um por si, e na maioria dos países. Não tem dinheiro, vai morrer porque não vai ter remédio, tá? Ninguém perguntou não, então vamos continuar. Aí, ó, a gente vê agora pessoas vivendo com HIV por região. Aí nós descobrimos algumas coisas. Por que tanta gente continua morrendo? Porque, ó, de 36 milhões e 700 mil pessoas que vivem com AIDS no mundo inteiro, 25 milhões e 600 mil estão na África, que é onde a gente tem mais mortes até hoje. Por que isso acontece? Porque no continente africano, a maior parte dos países são ditaduras, ou, na verdade, não tem nem governo centralizado, que são tribos que brigam entre elas, porque quando os europeus chegaram, eles fatiaram a África de tal forma entre eles, quando eles colonizaram, que eles misturaram tribos que se odiavam na mesma região. Aí o que a pessoa faz? A vida dela é destruir o outro. Não interessa, pode estar morrendo todo mundo. Tem lugar, gente, que está em guerra civil faz mais de 50 anos. Você acha que eles vão lembrar da AIDS? Na verdade, eles querem ficar vivos para não morrer de bomba, já está de bom tamanho já, tá? A gente vê, ó, que as Américas, que é onde a gente está, a gente tem um pouco menos de 10% dos casos, né, no mundo inteiro. Aí a gente vai falar um pouquinho da AIDS no Brasil, para vocês entenderem também o que está acontecendo aí, para dar um panorama geral. Então, existem aqueles subtipos, tá? Quando a gente pensa... Tá perguntando para mim, não? Tem alguém falando. Opa! Ah, não. Peraí, gente, vou ter que dar uma voltada. E quando isso acontece, é uma porcaria. Vou ter que voltar aqui o slide na mão. Ele não deixa voltar esse cretino. Voltou. Agora, Alt Tab. Entrou. Share screen de novo. É meio complexo. Pronto, deu certo. Voltou? Tá funcionando? Alguém responde para mim? Sim? Não? Então vem. Ah, beleza, obrigada. Então, ó, a gente volta aqui. Obrigadão, gente. Aí, o que a gente vê? A gente vai ver aqui, então, que no Brasil, a gente conhece esses subtipos e a gente tem os mais prevalentes. A gente sabe quais são, e a gente tem ideia por quê? Porque hoje em dia, como nós sequenciamos todo o genoma do vírus, nós conhecemos todo o RNA dele, a gente já consegue diferenciar esses subtipos na população em geral. Isso é interessante para saber de quem eu peguei a doença, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho o HIV-B. E eu acho que eu peguei do João. Só que o João tem um C, então não foi dele, foi de outra pessoa. Então dá para fazer até isso hoje em dia, né? Rastreamento em caso de estupro, dá para usar também para tentar identificar o estuprador através do vírus também, não só do material genético, você consegue identificar o mesmo vírus, tá? Essas linhagens, esses subtipos que nós temos do HIV, eles são recombinações genéticas. Olha que maravilha, tem um vizinho meu escutando música, não sei se vocês estão escutando.
Mas tudo bem, deixa eu fechar aqui, senão vai ficar muita gritaria. Vai atrapalhar você. Tava tão bem aqui com o meu esqueminha que eu tenho uma luz aqui em cima para ficar claro, para vocês não me enxergarem, senão fica muito escuro. Não dá para vocês verem. Beleza. O que acontece? A gente tem, em alguns casos, nós temos que fazer exames diferentes para conseguir diagnosticar, porque a gente tem essas diferenças genéticas. Então, se eu usar, por exemplo, um primer de biologia molecular específica por uma sequência padrão que todo mundo tem, e aquele indivíduo tem um subtipo diferente, eu já não diagnostico ele. Então, a gente tem que saber onde estão essas diferenças no RNA, no genoma do meu vírus, para não usar essas partes que são variáveis do RNA dele para fazer diagnóstico, porque senão eu não consigo diagnosticar todo mundo. Isso é muito importante para a gente, por isso que a gente tem que saber mesmo. Vou fazer um esquema aqui, ver se dá certo, para ele ficar quieto. Se vocês vissem, meninas, o que é que eu uso para... É engraçadíssimo, aquelas luzes de maquiagem. Ai, gente. Mas a louca da minha vizinha tá escutando música muito alta, vai incomodar vocês, vai ficar atrapalhando. Deixa eu ver se eu faço assim, fica quieto. Não vai ficar. Peraí, vou dar um jeito aqui, gente, só um pouquinho. Aí o que acontece? Eu vou precisar, então, pensar nessa mortalidade nacional. Como que o vírus funciona aqui no Brasil? O que ele causa? Quais problemas ele vai gerar para a gente? Isso para a gente é importante para quê? Para a gente conseguir determinar ações de saúde pública. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. Então, a hora que eu olho esse meu gráfico, eu percebo o seguinte, ó. Aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Não no Brasil, desculpa. Em 95, 96, teve um pico de contaminação no mundo todo. Esse pico de contaminação gerou uma consequência. 10 anos depois, ó, entre 2005 e 2006, a gente vê o quê? Aumento no número de mortes. Isso mostra pra gente o seguinte, quanto mais pessoas infectadas, mais pessoas vão morrer depois de um certo tempo. Por quê? Porque a doença é cruel, né? E ela mata mesmo, não tem dó nem piedade. Agora a gente vê aqui, ó, a taxa de detecção de AIDS, né, por 1.000 habitantes, segundo as regiões de residência por ano diagnóstico no Brasil. Então a gente vê um gráfico de 2006 a 2016. Então, olha, o que a gente percebe? A gente olhando o gráfico, primeira coisa tem que identificar as cores, né? Então, a gente vê que o Brasil está na média aqui, preto quase, se você olhar a variação muito pequena. E as outras cores a gente percebe. No Nordeste, a detecção é muito menor, perto dos outros estados. No Sul, é muito mais alta, certo? E a gente vê que aqui, no Norte, em 2012, houve um crescimento, né? E no final das contas, 2016, o Norte ficou empatado aqui com o Sul. Quando a gente olha esses gráficos, a gente tem que pensar o seguinte: quer dizer que no Nordeste ninguém tem AIDS? Ou será que ninguém diagnostica? Então, a gente tem que entender esses gráficos, porque você olhando o número, você olha e fala assim, nossa, só no Sul tem gente com a doença. Olha, é o dobro, 3 vezes, dependendo do ano, do Nordeste. Não é bem assim. A gente tem que pensar o seguinte, onde tem mais facilidade de acesso a saúde pública, é mais fácil diagnosticar. É a mesma coisa, vou dar o exemplo de sempre, agora o atual, coronavírus. Porque os Estados Unidos têm 1/4 dos casos do mundo inteiro. Porque eles estão diagnosticando todo mundo, porque eles fazem os exames. Quem faz exame diagnostica, certo? É o que acontece aqui com os nossos aqui, brasileiros do sul do Brasil. Eles estão fazendo exame e, consequentemente, eles diagnosticam. Isso não significa necessariamente que eles sejam mais promíscuos, que eles não tomam cuidado, que eles são usuários de droga, nada disso, certo? É importante deixar claro, porque tem gente que tem umas ideias muito surreais aí a respeito. A gente vê agora a razão de sexo segundo faixa etária. Então, quando a gente olha aqui, razão de sexo significa o quê? O número de homens dividido pelo número de mulheres, certo? Se o número está próximo de 1, é que eu tenho um homem para uma mulher. Se o número está maior que 1, é porque eu tenho mais homem doente. Se o número estiver menor que 1, é porque eu tenho mais mulher doente. Basicamente é isso. Quando a gente olha aqui,
dá um certo medinho, ó, dos 20 aos 29 anos, que é a faixa etária da maioria de vocês. Ó o número de casos, ó. Só que sobe, ó que beleza, ó. Até 2016, subindo maravilhosamente bem. Por quê? Porque as pessoas não têm medo. Não têm medo de ficar doentes. Se vocês olharam dos 13 aos 19 anos, tá acompanhando, tá indo, né? As pessoas não têm medo porque elas acham que o coquetel é dado de graça, não entende que não é de graça, porque todo mundo pagou isso. Porque até o leite que você compra está pagando não sei quanto de imposto, que no final das contas vai para a saúde também. Assim, a gente pagou, não é de graça. Quem pagou? Todo mundo. Quem usou, todo mundo está pagando, certo? Então, as pessoas não têm medo, elas acham que o coquetel é que nem tomar de pirona, toma 4 gotas, tá ótimo, não sabe que vai tomar 40 comprimidos por dia, não sabe que dá enjoo, dá labirintite, paciente tem nefrotóxico, hepatotóxico, neurotóxico, tem um monte de problema, um monte de efeito colateral, ninguém pensa nisso. Tá todo mundo achando lindo e ninguém usa camisinha. Então, o número de casos vai aumentando, aumentando, aumentando. E a gente vê aqui, ó, que nesta faixa etária de 20 aos 29 anos, o número aqui, ó, essa razão é de 3. Então, tem mais homem contaminado do que mulher. É isso que significa, tá? Gente, lembrando, é homem, não estou dizendo, prestem atenção, porque hoje de manhã me perguntaram, professor, é homem homossexual? Eu falei, não, querida, é homem, homem. O homem que nasceu XY, então é homossexual, heterossexual, bissexual, não interessa. Estamos falando que tem mais homens XY contaminados, tá? Aí, eu pus aqui para vocês um gráfico, tá? Que eu peguei, eu que circulei, aqui em vermelho, os países africanos onde você tem mais de 1% da população contaminada com HIV-2, tá? Aqui a gente vai ver Moçambique, Angola e vários outros aqui na costa da África. E aí a gente percebe o seguinte, como existem muitos imigrantes desses países para outros locais do mundo, o HIV-2 não está restrito apenas à África, certo? A gente vê que na América do Sul, um foco importante de HIV-2 é o Brasil, tá? Nós temos muitos angolanos e moçambiquenhos aqui no Brasil, e nigerianos também. E, na verdade, essas pessoas, quando migraram, algumas estavam doentes, às vezes nem sabiam, porque o HIV-2 demora muito mais a fase de latência da doença. A pessoa nem sabe que ela está doente e ela acaba transmitindo por relação sexual, tá? E nós também temos que lembrar que não só os imigrantes, tem as pessoas que vão a trabalho ou a passeio para outros lugares, aí fazem sexo sem preservativo, usam droga injetável e volta doente para casa também. Então, aqui eu coloquei aonde nós temos o HIV-2 aparecendo com uma frequência relativamente grande nos hemisférios, tá? Os hemisférios não, louca, né? Nas regiões do mundo. A gente vê aqui os principais. Aí vamos falar da transmissão. Então, transmissão do HIV. Contato com fluido corpóreo contaminado. Qual fluido? Sêmen, secreção vaginal, secreção retal e leite materno. Até hoje não existe evidência científica de saliva, certo? Não existe. Porém, sexo oral é perigoso, por quê? Porque você pode entrar em contato com a secreção vaginal ou com o sêmen. É por isso, certo? Inclusive, existe uma camisinha de língua, tá? Eu sei porque uma menina levou na sala. Quando foi? Foi no passado. Nunca tinha visto, mas existe. Novidade. Nem sabia que existia. Eu falei, para onde compra isso aí? Em farmácia? Ela falou assim para mim, não, professora, em sex shop. Eu falei, tá. Que eu nunca vi para vender. Deixa eu ver. Peraí, gente, estão me chamando aqui. Existe. Camisinha de língua. Então, mas ó, Richard, não dá para confiar não, viu? Dificulta, mas se você for pensar, o pH vaginal é 5, né? É perigoso mesmo. Não, farmácia não tem não. A menina falou para mim que comprou num sex shop.
Mas ela tava, e tava escrito preservativo de língua. Eu falei, gente, a hora que eu vi, eu dei tanta risada. Era uma coisa. Depois vocês procuram na internet, é engraçado até de ver, porque você fala assim, gente, que negócio, pra que isso? É melhor ficar quieto, ficar em casa. Em quarentena, quietinho aqui. Aí, ó, o que a gente vê? Tipos de contato, relação sexual. Então, a gente vai lembrar, é vaginal, anal e oral, certo? Por isso, inclusive, que as marcas de preservativo, pensando na oral, eles fazem preservativo com sabor. É para isso, para tentar estimular as pessoas a usarem preservativo no sexo oral. E isso a gente pensando, né, sexo oral em um homem, né, porque camisinha feminina com sabor não tem. Aí o que a gente vê? Tipos de contato que também vertical. O que é vertical? Da mãe, né, para o embrião, ou feto, ou recém-nascido. Então vamos lá. Vertical, transplacentária, durante a gestação. A mulher, mesmo que ela não tenha acidentes, nem defeitos placentários, ela pode transmitir o vírus para o embrião ou feto durante a gestação. Depende da carga viral. Por isso que durante a gestação a mulher faz uso do quê? Do coquetel. O coquetel serve para quê? Para impedir que haja carga viral alta e, consequentemente, que haja transmissão para o embrião ou feto durante a gestação. Outra coisa importante, amamentação. Mulher portadora de HIV não pode amamentar. Não pode de jeito nenhum. Porque no leite materno, o vírus é excretado. Ele sai no leite, certo? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar em banco de leite materno. Só para vocês terem uma ideia, a gente faz triagem, procura o vírus no leite materno de quem doa. Porque já pensou, a mulher está usando o leite materno doado porque ela não pode amamentar. Aí nós pegamos um leite materno de outra mulher que tem AIDS, né? Que tá portadora do vírus, pelo menos, do HIV, e eu transfiro esse leite contaminado para um bebê. Então, não se pode, né? Não é interessante fazer isso. Em banco de leite, eles procuram no leite o vírus, a carga viral. E parto, gente. Mulher portadora de HIV não pode fazer parto normal, de jeito nenhum. Porque no parto normal você tem descolamento da placenta, você tem quebra de microvasos, você tem troca sanguínea entre o bebê e a mãe. Então, o ideal é fazer cesárea, certo? Mesmo assim, o bebê vai nascer e vai tomar coquetel, porque o risco é muito grande. Hoje em dia, já faz um tempo, tá? Existem vários casos de bebês que nasceram de mães até com AIDS mesmo, não apenas portadoras, tá? E como tomar um coquetel, conseguiram evitar do bebê desenvolver a doença. Como a gente vê isso depois, a gente vai discutir. Se não for hoje ainda, porque eu não sei se dá tempo, porque essa aula é bem comprida, a gente vai acabar na próxima aula, não tem problema, tá? Que a gente pensa em parenteral. Então, eu estou pensando no quê? Em transfusão de sangue, então, transplante de órgãos. Então, por exemplo, um indivíduo morreu e a família autorizou a doação dos órgãos. Ok, lindo. Tem que fazer o quê? Tem que procurar nesse paciente se ele tem AIDS. Porque às vezes ele tem, nem ele sabia. Então, transfusão de sangue, transplante de órgãos, e a gente tem que pensar em contato com agulhas e seringas contaminadas. E nesse caso, gente, não só porque a pessoa é usuária de droga, que pode acontecer, mas eu posso pensar num acidente de trabalho, um profissional de saúde, um pessoal de coleta de lixo, então os lixeiros, eles sofrem muito problema com agulha desencapada, porque o pessoal usa agulha para tomar insulina, para tomar injeção em casa, e depois taca no lixo normal. E o coitado do coletor de lixo vai lá e se pica. Daí tem que tomar coquetel, tem que ficar afastado do serviço. Então, não é uma coisa simples, né? A gente tem que tomar muito cuidado. O vírus, o HIV, ele não fica viável muito tempo fora do organismo, tá?
Então, assim, na agulha, a viabilidade dele é bem menor, para vocês terem uma ideia, do vírus de hepatite C. Só para ter uma ideia, o vírus de hepatite C, ele fica viável no vidro de esmalte, tá? Por 4 meses. 4 meses. Então, se eu tenho hepatite C, eu vou na manicure e escolho uma cor. Eu me machuquei, ela usou o esmalte dela, guardou o esmalte lá. Você é a próxima vítima, você se ferrou, porque você vai pegar se você tiver. E às vezes o machucado não sai sangue, você não vê, mas você tem micro abrasões, né? Quando você faz a unha. Então, isso acontece com a hepatite C. O HIV não tem essa durabilidade. Ele consegue ficar mais ou menos um dia e meio, assim, muito, né? Dependendo da carga viral. Geralmente são 12 horas. Mas mesmo assim, a gente não sabe se sofreu um acidente de trabalho, você vai ter que fazer uso de coquetel, ficar afastada do serviço, não é nem um pouco simples, tá? É bem estressante, inclusive, porque até você ter certeza que você não pegou nada, você fica naquelas pensativo também. Agora, a gente vai, bem aos pouquinhos, discutir o ciclo de vida do HIV. Porque a gente tem que entender como que esse vírus infecta a célula-alvo, tá? Eu gosto muito dessa figurinha, porque se vocês olharem essa figurinha, ela mostra aqui, ó, tem um stop, uma plaquinha vermelha, tá? Que são o que, gente? Os locais onde os medicamentos que atuam contra o HIV podem atuar, tá? Vocês vão ver isso em farmacologia. Eu só coloco ela porque é bem legal, porque você vê quais as fases que eu posso usar o coquetel. O coquetel é composto do quê? De um monte de fármacos diferentes que atuam de forma diferente, impedindo o vírus de causar a doença ao se replicar, tá? Então, por isso eu acho essa figurinha bem interessante. Então, vamos assim. Primeiro, nesse ciclo de vida, a célula-alvo do HIV é o linfócito TCD4. E a gente tem que lembrar que o TCD4 é a nossa célula importante por quê? Porque ela é a célula responsável pela amplificação da resposta imunológica. Ela que modula essa resposta. O linfócito TCD4, que é o T-helper, ele vai produzir as citocinas que estimulam os fagócitos, que mudam a classe de anticorpo do linfócito B, dos linfócitos B, que vão estimular o linfócito TCD8 a gerar mais apoptose. Então, se o HIV tem como célula-alvo o linfócito TCD4, a gente já vê que em algum momento esse paciente vai ficar imunocomprometido, porque o CD4 vai diminuindo. Por que que isso acontece, gente? O HIV é um vírus lítico. O que que é um vírus lítico? É um vírus que destrói a célula hospedeira no final do ciclo reprodutivo, reprodutor, ó, desculpa, tá? Então, vamos começar. Eu vou pelos numerozinhos aqui para ajudar, para ficar mais fácil. Então, no número 1 é a fase de adesão. Como assim adesão? O HIV, tá aqui, ó, um vírus, ele vai se ligar à molécula de CD4. Por isso que ele gosta do linfócito TCD4, porque o HIV, ele usa a molécula de CD4 para ligar na célula-alvo, tá? Então, existem medicamentos que impedem essa adesão. Se não entrar, fica do lado de fora e morre. É uma das saídas. Depois disso, nós temos, número 2, a fusão. Então, o que que acontece? O envelope viral, que é essa capinha vermelha, se funde à membrana do linfócito TCD4. E aí, o que que vai acontecer? Após essa fusão, o material genético do vírus é injetado para dentro do citoplasma do linfócito TCD4. Existem medicamentos que também são capazes de inibir essa fusão, tá? De novo, se ficar para fora, não vai replicar, que acaba sendo destruído. Aí, o que acontece? Dentro do citoplasma,
do linfócito TCD4, a gente vai ver, então, que o RNA viral vai ser transformado pela transcriptase reversa, que é a terceira fase aqui, num DNA de HIV. Por que isso acontece, gente? Porque o RNA não é capaz de se incorporar ao DNA da nossa célula. Então, o que o vírus faz? Ele já tem a enzima codificada dentro dele, ele pega o RNA dele e faz esse RNA ser lido, né? Para gerar uma transcrição reversa, gerando um DNA, certo? Este DNA, ele vai fazer o quê? Ele vai para o núcleo do linfócito TCD4 e, graças à integrase, que é uma enzima, né? Aqui dentro, ele vai chegar na fase 4, que é de integração, e ele vai conseguir esse DNA do HIV se ligar ao DNA do linfócito TCD4. Então, aqui nessa figurinha, eu acho ela legal porque ela é bem coloridinha, a gente vê o seguinte, em azul, o DNA do linfócito TCD4, em vermelho, o DNA do HIV, tá? Quando isso acontece, a partir de agora, o que vai acontecer? O DNA do vírus vai começar a fazer o quê? A replicação. O que vai acontecer, então? Ele vai começar a fazer a tradução desse DNA, né? Vai gerar RNA mensageira, vai produzir as proteínas, a transcrição e a tradução, e vamos embora. O que vai acabar acontecendo? O linfócito TCD4 vai, através dos seus ribossomos, produzir tudo que for necessário para montar, para produzir a partícula viral, certo? Aí tem essa fase de replicação que é bem intensa. A sexta fase é a de montagem. Então, o que vai acontecer? Essas proteínas produzidas pelo DNA do vírus e o próprio RNA viral vão começar a migrar para a superfície do linfócito T, tá? E vai começar a ser formada partículas de HIV imaturas, certo? Elas não são infectivas, elas ainda não contaminam, porém elas já começam a causar o quê? A destruição do linfócito TCD4. Aí a gente vai para a última fase, que é a fase em que esses linfócitos essas partículas virais imaturas, que não são infecciosas, vão fazer o quê? Elas vão sair efetivamente do linfócito TCD4, e aí essas partículas virais, ao se soltarem do linfócito TCD4, a protease que é codificada, que já tem dentro delas aqui, ela vai atuar, e ao atuar, a atuação da protease transforma a partícula viral, que se transforma numa partícula matura agora, madura o suficiente para se tornar infectiva. Então, existem várias fases em que nós temos medicamentos e mesmo assim, né, o vírus tem conseguido se tornar resistente ao tratamento ao longo desses anos. Por quê, gente? Porque as pessoas continuam. Existem pessoas que pensam o seguinte: eu tenho AIDS, não peguei do fulano ou da fulana. Mas por que não, né? Se ele também tem, eu tenho, ele tem, vamos ter junto. Daí o que acontece? Você tem mistura dos RNAs, você mistura genoma, você vai gerando subtipo. Foi assim que isso aconteceu, né? Nós temos vários subtipos hoje em dia. E aí, este gráfico aqui é bem interessante. Eu vou explicar ele bem devagarzinho. E se vocês tiverem dúvida, abre o microfone e pergunta. Tudo bem? Então, ó, esse gráfico, ele é aqui embaixo. Primeiro são semanas, tá? Então, de 0 a 12 semanas. Depois são anos. Vários anos. Aqui, do lado esquerdo, a gente vê
o número de linfócitos TCD4 por milímetro cúbico. Então, essa curva azul que a gente está vendo aqui, tá? É o número de linfócitos TCD4 por milímetro cúbico de sangue. Por outro lado, a gente vê aqui em rosa, magenta, vermelho, cada um enxerga uma cor, o quê? O número de cópias de RNA do vírus por ml de plasma, tá? Então, esse aqui é o número de cópias de RNA do vírus por ml de plasma. E esse gráfico é legal porque ele também mostra pra gente, ó, o que acontece, em que fase o paciente está, de acordo com a evolução da doença. Então, vamos bem devagarzinho. Então, ó, no dia 0, aconteceu a contaminação. Tudo bem? A pessoa entrou em contato com o vírus. Neste momento, esse paciente está com o número de linfócitos TCD4 normal e não tem carga viral ainda detectável. É muito baixo. Aí, o que vai acontecendo? Né? Este paciente não sabe que está doente, certo? Ele não vai fazer tratamento nenhum e o vírus vai começar a se replicar. Conforme vai aumentando o número de cópias do vírus, a quantidade de linfócitos TCD4 vai diminuindo. Por que isso acontece, pessoal? Isso aqui acontece porque o HIV é um vírus lítico, ele está destruindo o linfócito TCD4. E aí, o paciente vai apresentar uma fase aguda da infecção por HIV. Nessa fase aguda, o que vai acontecer? O vírus está em alta concentração no organismo, tá? Olha, chega no pico inicial dele de reprodução. Você tem uma queda de imunidade bem característica nesse paciente. E este paciente vai ter, neste momento, durante a fase aguda, inchaço de linfonodos. Ele pode ter febre, perda de peso, uma série de coisas que a gente vai ver numa outra figurinha daqui a pouquinho. O importante é, durante essa queda inicial que acontece nessa síndrome aguda de HIV, este paciente, neste momento, ele pode ter a primeira infecção estranha da vida dele. O que significa isso? Pode aparecer sapinho, tá? Que é o quê? Candidíase por Candida albicans. Pode aparecer nesse paciente impetigo, que é o quê? Infecção na pele causada por estafilococcus. Esse paciente pode apresentar sinusite, por exemplo, por algum agente infeccioso que já faz parte da microbiota aqui das vias aéreas superiores. Pode apresentar pneumonia por um agente infeccioso que também faz parte da microbiota das vias aéreas. E pode apresentar diarreia neste primeiro momento ainda, tá? Causada por algum parasita, geralmente, da microbiota intestinal. Certo? Neste momento, se o paciente não fizer acompanhamento médico, isso vai passar e ele vai achar que ele teve azar na vida. Se ele for um paciente que faz acompanhamento médico, neste momento ele pode ser diagnosticado. Porque ele vai apresentar essa queda de imunidade, essa infecção estranha, e aí pode ser que o médico inteligente chegue à conclusão que seria interessante solicitar uma sorologia, tá? Se isso não acontecer, se o médico não for inteligente ou ele não solicitar uma sorologia, o que vai acontecer? Você percebe que o número de cópias do vírus começa a diminuir. Por quê? Porque mais ou menos com 6 semanas, dá mais ou menos 40 dias, a gente começa a produzir anticorpo. E o anticorpo que a gente produz em resposta ao HIV, no começo, ele é capaz de, então, conseguir, deu certo, de conseguir controlar a infecção. Então, começa a diminuir o número de RNA do vírus. E isso dá uma trégua
para o linfócito TCD4 que começa a subir. E aí esse paciente vai entrar na fase de latência clínica, que vai passar pela fase crônica. Gente, essa fase crônica da doença, ó, ela pode durar até 7 anos. É uma fase de latência. O paciente não tem nada especificamente. Nada que dê para dizer para, olha, ele tem HIV, ele está vivendo doente. Não, não tem nada. Certo? Por que isso acontece? Porque você está produzindo anticorpo ainda, e esse anticorpo está controlando o vírus. Ó, o vírus cai, se vocês olharem, ó, mas ele começa a subir, mas é bem devagarzinho. Só que o CD4 continua caindo. E aí, ó, a gente chega no ponto de viragem, que é o ponto em que nós consideramos que o paciente passa efetivamente a apresentar AIDS, que é quando o número de linfócitos TCD4 por milímetro cúbico de sangue chega a 200. A partir daqui, independentemente da quantidade de vírus, o paciente já é considerado um paciente com AIDS. Se ele tiver muito vírus, para ele é pior ainda, porque vai destruir mais rápido ainda o linfócito TCD4. Então, quem determina para a gente se o paciente entrou em AIDS é a quantidade de linfócito TCD4 por milímetro cúbico de sangue. Por quê? Porque a partir disso, né, de 200 para baixo, o paciente não tem mais resposta imunológica. Ele se torna um paciente imunocomprometido. Ele vai ser um paciente que vai ter diversas infecções oportunistas ao mesmo tempo. Se o paciente não fizer tratamento quando ele chega em fase de AIDS, ele vai, no máximo, num período de até 4 anos, entrar em óbito. Geralmente, bem antes disso, tá? Por quê? Infecção oportunista, de tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. A gente pode pensar em Cryptococcus neoformans, que é um fungo que é presente em fezes de pombo, ou seja, tem tudo quanto é lugar. A gente pode pensar em parasitas intestinais, que qualquer pessoa tem infecção autolimitada de 2 dias, esse coitado aqui vai ter 25, 30 evacuações diárias, vai morrer de desidratação. Então, assim, a gente vê que a partir do momento que entra na fase de AIDS, começam alguns sintomas específicos da AIDS mesmo, aparecem as doenças oportunistas e, se o paciente não fizer tratamento, não for identificado, ele vai morrer em, no máximo, 4 anos. Vou dizer para vocês que geralmente é bem antes de 4. Só um pouquinho que apareceu uma pergunta aqui. Então, é isso. Próximo dos 7 anos, mais ou menos, de infecção, você vai ter a diminuição, vai começar a entrar em fase de AIDS, nesse gráfico. Mas deixa eu explicar uma coisa. Aí isso vai depender do número basal de linfócitos TCD4 que você tem. Então, por exemplo, o normal, vamos fazer de conta, né, que usando esse gráfico, é ter 1000. Certo? Basal, normal, seria 1000. Só que, por exemplo, eu sou uma pessoa que o meu basal normal é 600. Eu já estou no prejuízo, porque no meu caso, essa diminuição vai ser mais rápida e eu vou chegar mais cedo na fase de AIDS. Dá para entender isso, Leonardo? Isso tem a ver com quanto a pessoa tem de base. Porque se eu tiver pouco de saída, eu vou chegar nessa fase de AIDS mais rápido. É, exatamente, Caio. Foi isso que eu expliquei para o Leonardo. Isso varia muito. É que nesse gráfico tem um tempo para a gente ter uma ideia. Ah, gente, ó, a Bruna perguntou: durante a fase latente, contamina outras pessoas? Contamina. A partir do momento que eu tenho o vírus na minha circulação, já era. Na fase aguda, eu já estou excretando o vírus. E eu já estou contaminando. Quando? A partir de quando na minha fase aguda? Não conseguem descobrir isso. Então, por exemplo, peguei a doença hoje. 10 dias? 15 dias? Vai depender. Depender do quê?
se o meu organismo consegue no começo dar uma controlada na infecção, se eu tenho pouco linfócito CD4, já sobe de uma vez. Então, é muito individual. Então, não dá para saber quanto tempo depois da infecção a pessoa consegue contaminar outras pessoas. Então, a gente considera o seguinte: fiz o exame, tem carga viral? Pode ser baixíssima, é contaminante. Na verdade, fiz o exame, tem anticorpo, não achei o vírus, ok. Você pode estar infectando também, porque às vezes a carga viral é indetectável, isso não significa que a pessoa não tenha o vírus. A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente fala em carga viral indetectável, significa o quê? Que o exame que eu estou usando não consegue captar, detectar a quantidade de vírus que o paciente tem. Eu vou fazer isso, vou esperar 15 dias, repito. Espero mais 15 dias, repito, para ver se aumenta. Se continuar indetetável durante muito tempo, mas a pessoa tiver anticorpo, qual a resposta? O que eu falo desse paciente? Paciente com carga viral, paciente soropositivo, porque ele tem anticorpo, com carga viral indetectável. É um paciente curado? Não. Porque pode ser que o vírus esteja nos linfonodos. Ninguém vai abrir linfonodo de ninguém para ver se o vírus está lá, tá? Aqui, ó, eu acho esse desenho bem bonitinho, porque ele ajuda vocês a entenderem o que acontece com... É aquele gráfico, a mesma coisa, né? O que acontece com o CD4 e o vírus. Então, ó, antes da infecção, eu tinha um monte de CD4. Tive a infecção. Passam-se algumas semanas e meses. Eu chego na fase aguda de infecção. Começa a ter a diminuição do meu CD4 e eu tenho o vírus aqui na minha circulação. Aí o paciente entra na fase crônica. O número de vírus até diminui. Por quê? Porque a gente tem aquela produção de anticorpos, né? Só que daí, ó, o CD4 vai diminuindo e o número de vírus vai aumentando, certo? A evolução dessa fase crônica. Se o paciente não for identificado, isso vai acontecer. Até que, quando ele entrar em fase de AIDS, ele praticamente não tem linfócitos CD4, mas ele tem muito vírus na circulação. As pesquisas demonstram que, a partir de fase aguda, o indivíduo já é infectivo, tá? Ele não precisa estar na fase crônica. Qual a diferença? Na fase crônica, ele não sabe que ele está doente. Este é o nosso problema, basicamente. Aí, aqui, ó, eu fiz para vocês uma figurinha que mostra os principais sintomas da fase aguda da infecção por HIV. Então, a gente vê sintomas sistêmicos: febre, perda de peso ou perda de massa, tá? Centrais, a gente fala em prostração, dor de cabeça, neuropatia, linfadenopatia, inchaço nos linfonodos, rash cutâneo, que é o quê? Lesões na pele podem aparecer, gástricos, náusea e vômito. No fígado e no baço, eu posso ter hepato e esplenomegalia, aumento. Nos músculos, mialgia, tá? No esôfago, nós podemos ter a formação de ulcerações, faringite, e na boca a gente também vê essas ulcerações, que seriam o equivalente a aftas, tá? E também a formação de lesões que não são ulceráveis, certo? Tudo isso a gente vê que pode aparecer na fase aguda do HIV. Todo mundo vai ter tudo isso? Não. Pode acontecer, tá? Vai depender do quê? Pode acontecer até do paciente ter distorção de visão. Vai depender do quê? Depende de qual é a saúde basal que ele tem e se ele já tem alguma doença associada, tá? Aí, nós também temos as infecções oportunistas aí ligadas à AIDS. Então, já passou a fase crônica, o paciente está com AIDS. E aqui nessa figurinha tem as principais infecções oportunistas que nós vamos ter. Então, ó, no intestino, a gente vai poder ver aqui, ó. Melhor, vamos separar por doença, vai. Protozoários, a gente vê que o paciente pode ter uma encefalopatia por toxoplasmose.
Então, meningite toxoplásmica. Pode ter Cryptosporidium, que causa uma diarreia, ou Isóspora belli, que também causa diarreia. Gente, Cryptosporidium em imunocompetente é no máximo quase 4 dias. Isóspora nem doença causa. Esses dois parasitas matam o paciente com AIDS e diarreia em no máximo 5 dias. Se o paciente não for internado, que ele morre de hipovolemia. Ele entra em choque hipovolêmico de tanto líquido que ele perde. A desidratação é severa. O paciente também vai ter desenvolvimento de tumores, de câncer em vários lugares. O mais famoso é o sarcoma de Kaposi, que são tumores de pele, que são fáceis de serem identificados. A gente também vê aqui a possibilidade de diarreia persistente, linfadenopatia generalizada, perda de peso, sudorese noturna. Aqui a gente vê quais doenças podem aparecer, e para quem não sabe, o HIV, o vírus, ele causa encefalopatia. Ele atua no sistema nervoso central também. Ele não atua apenas no sistema imunológico, tá? A gente vê outras doenças, como herpes zoster, pode acontecer, pode aparecer, Epstein-Barr, citomegalovírus, a gente vê criptococose, pneumociste carine, candidíase, histoplasmose, coccidioidomicose. Então, tudo vai dar de errado para esse paciente. Por quê? Porque não tem mais sistema imunológico. Os fagócitos não funcionam mais, a resposta inata já era. Então, tudo que é controlar inicialmente para depois gerar uma resposta adaptativa melhor e garantia que isso não causasse problema, não funciona mais, porque não tem linfócito TCD4, tá? Então, até aqui nós temos algumas bactérias que são as mais importantes relacionadas aqui a infecções. Então, a gente pensa aqui, pneumonia por agentes infecciosos diversos, tá? Tuberculose, a tuberculose está aumentando cada vez mais em pacientes que têm HIV, né? E já estão em fase de AIDS. Ela voltou por causa disso aparecer, inclusive. Temos a Mycobacterium avium também, que seria o equivalente, né? Uma micobactéria também, mas é de aves, que pode contaminar o ser humano. Salmonela, tá? E doença pélvica inflamatória persistente, que pode ser causada por E. coli, por exemplo. Então, nós vemos que existem várias infecções oportunistas relacionadas à AIDS, porque o sistema imunológico do paciente não funciona mais. Por isso que o paciente fica tão comprometido e por isso que ele é grupo de risco, inclusive para o coronavírus, certo? Por que ele vai ser grupo de risco para o coronavírus também? Porque ele não tem resposta imunológica. Então, vocês imaginam um paciente que já está com essa saúde tão comprometida, internado no hospital e pega Covid. Coitado, vai a óbito, né? Vai ser quase impossível reverter essa situação. Aí nós temos que fazer os exames, certo? Para descobrir se o paciente está doente. E aí, esses exames, a gente vai pensar que existem 2 tipos: triagem e diagnóstico. Então, vamos marcar no caderno, né? Triagem eu faço em banco de sangue. Para mim, o parâmetro mais importante na triagem é a sensibilidade. A sensibilidade tem que ser bem alta. Para quê? Para detectar pequenas concentrações do que eu estou procurando. Tudo bem? Se a sensibilidade for bem alta e a especificidade for boa, eu posso usar, tá? Na triagem, eu aceito falso reagente, que é a mesma coisa que falso positivo. Tudo bem? E aí vamos falar, que já que a gente falou da triagem, vamos falar do diagnóstico. Quando eu falo em diagnóstico, eu estou pensando, o parâmetro mais importante é a especificidade. Por quê? Porque eu quero garantir que eu identifico quem é realmente doente. Testes específicos não podem ter reação cruzada. Ou seja, no diagnóstico, né, eu não aceito falso positivo, que é a reação cruzada. Mas pode acontecer falso negativo. Por quê? Porque o paciente está na janela imunológica, tá?
Para nós, imunoclínica, vocês têm que lembrar disso o tempo todo. Para que serve triagem, para que serve diagnóstico. Porque se vocês confundem isso, daí para frente, vocês erram a pergunta. Porque a hora que vocês analisam as afirmativas, vocês estão confusos, vocês escolhem uma errada. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora a gente vai entender como é feita a triagem no banco de sangue, tá? Como ela foi feita ao longo dos anos, na verdade. Então, ó, essa triagem foi evoluindo ao longo dos anos. Então, existem gerações diferentes de exame. A gente vai primeiro entender como era o teste de primeira geração, para vocês entenderem se ele era bom ou ruim. Então, primeiro, os testes de primeira geração eram ensaios indiretos. O que significa isso? Eu vou procurar anticorpos, tá? Só que esses antígenos que eu usava para procurar anticorpos eram antígenos obtidos em cultura de célula lisada. Então, esses antígenos têm baixa especificidade. Se tem baixa especificidade, pode acontecer reação cruzada. Eu não gostaria que isso acontecesse, né? Mas não tinha outra técnica, eu usava essa mesma, tá? Essas técnicas de primeira geração só conseguiam detectar IgG. Ou seja, depois que o paciente tivesse um certo tempo de infecção, mais ou menos uns 2 meses e meio, eu não conseguia detectar IgM. E, além de tudo, tinha baixa sensibilidade, ou seja, eu tinha que ter muito IgG para detectar. Essas técnicas de primeira geração, elas tinham uma janela imunológica de 6 a 8 semanas. O que é janela imunológica? É o período que demora entre a infecção e a detecção de anticorpos. Ou seja, o período entre a infecção e o diagnóstico do meu paciente. Então, essas técnicas de primeira geração, gente, demoravam até 8 semanas. 8 semanas faz a conta, né? 8 vezes 7, 56. 56 dias para conseguir, então, fazer a triagem. Ou seja, essas técnicas aqui sozinhas, elas faziam com que algumas pessoas doassem sangue contaminado, tá? E aqui tem o desenho dela, como ela acontece, ó. Eu tenho o antígeno aqui, vou ter o anticorpo do meu paciente, vou deixar incubar, eu lavo, coloco agora o meu conjugado, desculpa, vou incubar de novo, reconheceu aqui o anticorpo do paciente, lavo, coloco o substrato, dá uma cor, e eu vejo, então, por essa cor, a intensidade da cor mostra para mim quanto tem de anticorpo, tá? Essa foi a primeira geração. Era uma técnica muito ruim. Então, foi se aperfeiçoando esse exame. A gente vai agora para a segunda geração. Ainda é um ensaio direto. Só que agora, vejam só, eu não estou usando antígeno que eu peguei em cultura de célula, que está tudo misturado. Eu estou usando antígenos recombinantes, ou peptídeos sintéticos derivados de proteínas de HIV. Então, vejam, a especificidade aqui melhorou muito na segunda geração. Por quê? Não tem chance de dar reação cruzada. Não está ligando em qualquer coisa, é específico do vírus, é purificado, tá? Essa técnica de segunda geração podia detectar IgM ou IgG, já está melhorando, né? Ela é mais sensível e mais específica que a primeira geração. Vejam só, a janela imunológica foi de 28 a 30 dias. Gente, é quase a metade. Melhorou muito, certo? Mesmo assim, 28 dias é muito tempo. Por isso, continuaram pesquisas e foram melhorando essas técnicas. Aí, a gente vai para a terceira geração. Na terceira geração, eu faço uma técnica que a gente chama de sanduíche, tá? Um ensaio indireto sanduíche. A gente já vai ver por que é sanduíche que eles usam esse nome aqui. Importante, eu consigo detectar ao mesmo tempo IgM e IgG. Fala, mas professor, IgM é fase aguda, IgG é fase crônica. Sim, mas eu começo a produzir IgM mais ou menos com 30 dias
com 40 eu já começo a detectar, a produzir IgG. Ou seja, vamos procurar tudo ao mesmo tempo para aumentar a chance de detecção, tá? Essa técnica é mais sensível e mais específica que a primeira e a segunda geração. A janela imunológica, gente, já caiu mais, ó, de 22 a 25 dias. Olha, aqui eu vejo o antígeno, um IgM, aqui que é o pentâmero, os monômeros, que são IgGs, tá? Deixo incubar, ligou. Eu vou adicionar aqui o meu conjugado, que eles chamam aqui de sanduíche, porque o anticorpo fica no meio, nesse caso. Não precisava, né? Mas tudo bem. O importante é, incubou, lavou, certo? Coloquei aqui o meu substrato, deu cor, tem presença de anticorpo. Qual? Não me interessa. A gente fala em anticorpos totais nessa técnica, porque é total. É IgM mais IgG. Eu estou detectando os dois ao mesmo tempo na terceira geração. Anticorpos totais. Aí, vai falar, opa, acabou. Não. Temos a quarta geração. A quarta geração, ela faz o quê? Ela é uma técnica mista. O que significa isso? Ela é direta e indireta ao mesmo tempo. Ela detecta simultaneamente o P24, que é um antígeno, que é aquele marcador precoce que eu falei para vocês lá atrás, quando a gente falou na estrutura do vírus. E aí, ela também vai detectar os anticorpos anti-HIV, só que daí, gente, contra glicoproteínas específicas, são antígenos específicos que eu coloco aqui. Eu ponho a GP41, a glicoproteína 41, GP 120, 160. E eu vou detectar anticorpos, nesse caso, de todas as classes que o paciente tiver. Então, se tiver IgM, IgG, IgA, vai todo mundo, tá? Eu aumento a chance de detecção. Por isso que a janela imunológica das técnicas de quarta geração de triagem são de 15 dias. Melhorou muito. Muito, se a gente pensar de 56 para 15 dias, houve uma redução substancial. É praticamente um quarto de período, tá? Então, a gente vê aqui, ó. Para que eu tenha detecção simultânea de anticorpo e de antígeno, ó, eu tenho os anticorpos aqui, ó, né? As glicoproteínas e aqui desculpa, nós temos os antígenos aqui, as glicoproteínas e aqui os anticorpos contra a P24. Eu coloco a amostra, tudo que tiver na amostra que for específico, liga, faço uma incubação, lavo, coloco o conjugado. Isso é importante vocês entenderem. Nesse caso aqui, tem dois tipos de conjugados diferentes. Tem conjugado para reconhecer anticorpo e tem conjugado para reconhecer a P24. Mas não interessa, o importante é, vai dar cor. E eu vou melhorar muito minha detecção por técnica sorológica até agora, tá? Isso não é carga viral, é sorologia. É imunologia isso. 15 dias, melhorou muito, muito mesmo. Aí, além dessa triagem que nós temos, hoje em dia nós usamos essas técnicas de quarta geração que são maravilhosas, perto das iniciais que nós tínhamos, nós também temos os testes rápidos, certo? Esses testes rápidos são aqueles imunoensaios com resultado em no máximo 30 minutos. Alguns deles ficam prontos até mais rápido, com 15 minutos já sai resposta, tá? Esses testes rápidos eu vou usar fluido oral, então posso pegar com suave oral, soro, plasma ou sangue total, ou seja, praticamente qualquer amostra. Se você pensar que fluido oral não é invasivo o método, eu posso fazer a coleta, por exemplo, numa estação de metrô. Fácil, né? Simples execução. Vou fazer fora do ambiente laboratorial e eu uso para quê? Para inquéritos epidemiológicos, tá? Existem vários diferentes, nós temos que lembrar que esses testes rápidos são imunocromatografias, certo? Toda imunocromatografia, toda, sem exceção, tem sempre o controle, que a gente viu isso nas técnicas,
linha do controle ou a resposta do controle é importante porque ela mostra para a gente se o substrato e a enzima do conjugado estão funcionando. Se o controle não vira, se o controle não aparece, eu devo jogar a reação fora, certo? Então, uma linha ou uma marquinha sempre aparece, é a do controle. A segunda, quando aparece, me dá, então, se é positivo ou, desculpa, reagente ou não reagente. Aqui, ó, existe essa técnica D aqui que eu coloquei, ela já consegue discernir, diferenciar HIV1 de HIV2. Essas outras são todas HIV 1/2, tá? Fazem os dois ao mesmo tempo. Então, existe essa possibilidade. Além disso, nós temos testes confirmatórios, tá? Os testes confirmatórios são feitos para quê? Para diagnosticar. Então, eu tenho uma triagem. A triagem pode dar falso reagente, eu preciso ter certeza. Então, são aqueles testes padrão ouro que a gente viu, né? Quais testes eu faço para confirmar a minha sorologia na triagem do banco de sangue? O que eu faço com esse paciente? Então, antigamente, nós usávamos como teste confirmatório a imunofluorescência indireta. Então, como que era essa imunofluorescência indireta? Eu tenho uma lâmina de vidro de microscopia para imunofluorescência. Nessa lâmina vem fixada célula contaminada com HIV, então linfócitos com HIV. Eu coloco a amostra do meu paciente, deixo incubar, vai ligar o anticorpo, certo? Esse anticorpo, ao se ligar ali, depois vai ser, deixa incubar, lava, adiciona um conjugado ligado a uma substância fluorescente, né? A hora que o conjugado liga, olha no microscópio, brilhou o paciente de anticorpo. A gente usava a imunofluorescência indireta no início da epidemia, porque não existia outra técnica, tá? Porém, hoje em dia, ela é muito dispendiosa, porque ela depende de um treinamento bom do laboratorista. Lembra das cores que eu mostrei para vocês? Tem gente que enxerga, tem gente que não enxerga. Então, o que acontece? A gente precisa pensar nisso, então a gente foi mudando as técnicas que a gente foi usando. Na sequência, a gente começou a usar o Western blot ou imunoblot, que é a mesma coisa, tá? Qual é o problema dessa técnica? O custo dela é elevado. Para vocês terem uma ideia, em relação a um teste de ELISA, o blot sai mais ou menos 5 a 6 vezes o valor por unidade, por cabeça. Ele custa caro. Por quê, gente? Pense no trabalho que a pessoa teve para fazer eletroforese, depois passar do gel para fitir, para tirinha. Então, assim, isso tem um custo, você vai pagar por isso. É uma técnica muito boa. Por quê? Porque eu vou procurar anticorpos contra várias proteínas e glicoproteínas do vírus. O Western blot não dá reação cruzada. Ele é um ótimo teste confirmatório. Só que ele tem 2 problemas: custo elevado e interpretação subjetiva. Por quê, gente? Cada fabricante vai dizer o seguinte, ó. Para minha técnica, você tem que procurar a GP 140, 120, 160, a GP 41 e a P24. Anticorpos para essas aí. O outro vai virar e falar que você precisa de outro. Só que daí no Brasil, deixar claro para vocês, quando, por exemplo, eu tenho uma empresa na Alemanha, tenho um kit ótimo, vou vender para o Brasil, eu tenho que padronizar aqui, porque a gente tem outro clima, outro hábito e outro biotipo. Então, os anticorpos que a gente produz podem ser outros, diferentes do que acontece na Alemanha. Então, a gente tem que testar aqui para saber se vai ter a mesma resposta de lá, para então ser feito um padrão de resposta do Western blot no Brasil. Por isso que é muito subjetivo. E ele tem sido abandonado por este motivo, tá? A gente pensa, hoje em dia, em imunoblotes rápidos, que é o IBR, tá? A gente usa, nesse caso, antígenos recombinantes de HIV1 e HIV2, então fica muito mais específico. E a técnica é em menos de 30 minutos. Gente, um blot para ficar pronto demora 6 horas. Imunofluorescência demora umas 5 horas, né? Sem contar a leitura, é só o tempo de incubação. Esse IBR rápido, né, que é imunoblot rápido, são 30 minutos, é muito rápido para fazer isso aí.
E, finalmente, como técnica confirmatória, a gente tem um que é extremamente importante para a gente, que seria a detecção direta do HIV. Essa detecção direta do HIV, ela pode acontecer de duas formas diferentes. Ou detectando a proteína P24, tá? O antígeno, que é o antígeno do capsídeo viral, né? Quantificando essa P24, ou realizando TM. O que é M? TM, testes moleculares. Gente, nós temos um técnico no material do Ministério da Saúde, importantíssimo, que é o seguinte. Uma hora eles colocam assim, TM, que é teste molecular. Uma hora eles colocam BM, biologia molecular. E tem hora que eles colocam NAT, que é teste de ácido nucleico. O que é isso? É a mesma coisa, tá? Eles confundem muito a cabeça de vocês quando vocês pegam para ler, porque cada hora está escrito de um jeito. Então, assim, NAT, teste de ácido nucleico, é a mesma coisa que TM, que é teste molecular, que é a mesma coisa que biologia molecular. Você está fazendo o quê? Carga viral, é isso, tá? Então, a gente pode fazer esses testes moleculares para detecção da carga viral, do RNA mesmo, ou do DNA proviral. O que é isso, gente? O DNA do vírus. Ele não faz o linfócito TCD4 fazer um DNA, a gente consegue detectar esse DNA também, certo? E assim eu sei se o paciente tem ou não o vírus efetivamente. Em que condições vocês vão marcar que a gente usa a detecção direta do HIV? Para crianças com menos de 18 meses. Por quê? Porque com até 18 meses eu posso encontrar o IgG materno na circulação do bebê depois que ele nasce. Vejam só, é muito tempo, tá? E a gente fala também, e posso fazer essa detecção direta de HIV em adultos com infecção aguda. Por quê? Porque eu não vou encontrar anticorpo neles no comecinho, eu tenho que procurar o quê? O vírus, certo? Isso é o ideal. Lembrando, por que a gente não faz? Porque a pessoa não vai no médico, se ela fosse, ela seria identificada, certo? E seria ideal que a pessoa fosse, mas essas pragas não vão fazer exame. O que acontece? Fica sem saber. Eu já escutei, gente, pessoas estudadas, como diz minha mãe, falando, eu prefiro não saber. Eu prefiro não saber. Porque saber não é bom. Falando, não, saber é bom, porque você não contamina mais ninguém. Saber é bom, porque você faz tratamento, você vai viver muitos anos. Não, prefiro não saber. Aí você fala assim, como pode isso, né? A gente não entende. Aqui, ó, coloquei para vocês, de novo, né? Aqui, o padrão de reatividade que é considerado para Western blot no Brasil, certo? Então, ó, vocês vão marcar no caderno de vocês que no Brasil nós consideramos o blot positivo quando o paciente tem anticorpos contra GP 160, GP 120, GP 41 e P24. Se tiver esses 4 anticorpos, eu considero que o blot desse paciente é reagente. Aí o blot confirmou que o meu paciente tem HIV, certo? Isso, para mim, no Brasil, este é o padrão de reatividade que nós usamos. Eu peguei isso do Manual Técnico para Diagnóstico da Infecção do HIV, tá? Do Ministério da Saúde. E aí, a gente tem esse lindo gráfico, que é um gráfico muito interessante, que ele mostra para a gente as gerações dos testes, quanto tempo elas demorariam para fazer o diagnóstico e como acontece a variação desses parâmetros dos pacientes. Então, vamos primeiro olhar as curvas. Então, ó, deixa eu pegar aqui. Vermelho ou rosa, cada um enxerga de um jeito, é o RNA do vírus. Azul clarinho, a gente vê aqui o linfócito TCD4. Verde, aqui aparecendo os anticorpos, anti-HIV. E nós vemos aqui, ó, a P24 em amarelo, mostarda, laranja, cada um enxerga a cor que tiver vontade.
tá? Daí, o que a gente percebe? A P24, ela aparece rápido, com 15 dias eu detecto. Só que também com 45 ela desaparece, tá? Ela é um marcador precoce, mas ela não é um marcador contínuo. Ela aparece, é melhor que anticorpo para detectar, só não é melhor que a carga viral, né? Mas ela é melhor que o anticorpo para detectar, só que ela não é contínua. Tudo bem? Então tá. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente olha a parte de cima, ó, sintomas aparecendo, e a gente vê o tempo que esses exames demoram para conseguir diagnosticar. Então, ó, detecção do ácido nucleico, tá? Do vírus. A gente pega atualmente com mais ou menos uns 10 dias. Consigo detectar. Se eu usar um ensaio de quarta geração, 15 dias, porque eu estou pegando a P24. Se eu pegar um ensaio de terceira geração, eu vou mais ou menos uns 25 dias aqui, ó. Porque eu consigo detectar anticorpos de todas as classes ao mesmo tempo. Ensaios de segunda geração demoram mais ou menos uns 40 dias, quase 40 dias. Por quê? Porque eu tenho que ter um pico de anticorpo para detectar. Gente, aqueles ensaios de primeira geração, por isso que a gente não usa mais, né? Olha quanto tempo, 56 dias mais ou menos, mais que 50 dias para detectar, porque eu preciso ter muito anticorpo, porque a sensibilidade da técnica é baixa, tá? E aí, aqui é interessante notar, vejam aqui, ó, nos 10 dias, nós temos o que nós chamamos de fase de eclipse. O que é essa fase de eclipse? É a fase em que eu não diagnostico o paciente infectado. Existe isso para a gente e ela é em torno de 8 a 10 dias, certo? Ou seja, neste período, o vírus não está em uma concentração suficiente ainda para eu detectar que o paciente é infectado, porém, ele não é diagnosticado nem identificado. Essa fase de eclipse para a gente ela é importante. Se a gente for pensar, por exemplo, num banco de sangue, porque afinal de contas eu não quero transfundir o sangue contaminado para um paciente, senão esse paciente vai morrer, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não sei, alguns de vocês devem ter assistido, já está disponível, né? Como alguns de vocês devem ter em casa, porque não podem trabalhar devido à quarentena, está disponível a Casa de Papel e tem um momento lá que uma pessoa precisa, não vou falar quem é, porque nem todo mundo assistiu, precisa de sangue. E aí eles começam assim, quem tem sangue A e O? Quem tem negativo, positivo? Lá, eles falam. Gente, isso é o maior risco que pode acontecer, porque você pode receber um sangue de uma pessoa que te doou o sangue até na boa vontade, mas ela está contaminada. Você acaba ficando com HIV, né? Virando portador. No começo, depois, se nada for feito, vai vai desenvolver AIDS. Aqui a gente vê a classificação, tá? Que a gente estava usando naquele gráfico, que é usado, então, para descobrir quantos dias eu demoro para conseguir diagnosticar o meu paciente. E a gente vê o seguinte, ó. Se nós pensarmos naquela nossa, as técnicas mais antigas, tá? Elas vão demorar, gente, até 100 dias após a infecção. São 3 meses, gente. É muito tempo para você conseguir diagnosticar esse paciente. É por isso que isso é tão perigoso, por isso que hoje em dia a gente tenta fazer o quê? Sempre carga viral, para deixar só 10 dias, para tentar dar a maior chance de diagnosticar esse paciente, para ele não contaminar mais ninguém, tá? E aí, a gente começa a ver os fluxogramas usados para diagnóstico pelo Ministério da Saúde. Então, o que a gente vê? Ó, testes realizados. 2 testes rápidos, tá? Se eu faço o primeiro teste rápido, o primeiro fluxograma que a gente vai usar 2 testes rápidos para fazer o diagnóstico do paciente. Gente, atenção, não podem ser 2 testes rápidos iguais. Tem que ser diferentes, certo? Não é para repetir o mesmo 2 vezes. Daí eu faço o primeiro.
Deu não reagente. Nem preciso fazer o segundo. Ok, tá ótimo, certo? Então, eu considero que a amostra é não reagente para HIV. E se mesmo assim eu estiver suspeita de HIV, deve ser realizado depois de 30 dias uma coleta dessa amostra para repetir, para fazer de novo. Fiz o primeiro teste rápido, deu reagente, vou fazer o segundo. Se o segundo também der reagente, ele está confirmando o resultado do primeiro. Então, eu considero que a amostra é reagente para HIV, tá? De acordo com esse fluxograma 1 aqui que a gente está fazendo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou realizar contagem de linfócito TCD4 e carga viral nesse paciente. Para quê? Para já começar a fazer o acompanhamento. Eu tenho 2 testes rápidos que deram reagente, eu já sei que ele tem. Ele já é portador do vírus, eu tenho certeza. Eu quero saber como que está a resposta imunológica dele. Como é que está isso? Ele está melhor, né? Os linfócitos T dele, quanto ele tem? Qual é a carga viral? E aí a gente vê o seguinte, se a carga viral for maior que 5.000 cópias por ml, eu vou ter certeza absoluta e já vou fazer acompanhamento. Se a carga viral tiver menos que 5.000 cópias por ml de sangue, o que eu vou fazer nesse paciente? Nesse aqui eu vou ter que... Ai, droga, mudou, peraí. Vou fazer um Western blot para confirmar, tá? Aí fechei o primeiro diagnóstico. Esse é o primeiro fluxograma de diagnóstico de pacientes com AIDS, né? Aliás, com pacientes com suspeita de serem portadores de HIV ou AIDS, tá? Que é realizado, por exemplo, no posto de saúde. Que são testes rápidos, dá para fazer no próprio posto ou naqueles serviços especializados em DST AIDS. A gente vai agora para o segundo fluxograma, tá? No segundo fluxograma, vejam a diferença. Eu vou usar um teste rápido de fluido oral, primeiro, e depois um teste rápido em que eu uso sangue total, ou soro ou plasma, tá? Então, ó, faço fluido oral, teste rápido de fluido oral. Deu não reagente, considero que a amostra é não reagente, qualquer coisa coleta de novo em 30 dias. Por que 30 dias? Porque eu estou procurando anticorpo, não adianta procurar isso que você vai encontrar. Birosca. Pus aqui. Faço de novo, né? Um outro paciente. Teste rápido fluido oral, reagente. Opa, deu reagente, eu tenho que repetir com uma outra técnica. Faço, então, o segundo teste, dá reagente. Considere, então, que esse paciente, ele é reagente para HIV e vou ter que fazer para ele a carga viral, né? E o número de cópias, como eu fiz no fluxograma anterior. Faço aqui reagente, né? No fluido oral. No teste rápido deu não reagente, resultado, não tem resultado. Eu tenho que repetir os 2 testes. Se permanecer a discordância, eu vou fazer coletar a amostra de punção venosa, e aí esse exame deve ser realizado por técnicas de laboratório, tá? Não de atendimento ambulatorial. Então, a gente vai pensar no ELISA, por exemplo, tá? A gente vai ver alguns deles daqui a pouco. Fluxograma 3 agora. Tem que tomar cuidado que eu bato a mão, né? Vamos lá. Começamos com quem? Com a Elisa de 4ª geração. Ó, já tá, né, melhorzinha aqui no fluxograma 3. Então, isso aqui a gente já faz, por exemplo, no laboratório. Faço Elisa de fluxograma louca. De 4ª geração, certo? Deu não reagente? Não faço mais nada. Considero que a amostra é não reagente, vou esperar 30 dias e repetir, se caso haja suspeita. Certo? Deu reagente, o que eu vou fazer? Teste molecular, ou seja, a carga viral. Eu quero saber quanto tem de vírus. E eu já vou, se for maior ou igual a 5, eu já sei que é reagente mesmo, né? Se for menor que 5.000 cópias,
eu faço o blot, se o blot der reagente, amostra reagente para HIV, tá? De acordo com esse fluxograma. É isso que sai no laudo. Por quê? Porque se der alguma coisa errada, falou, olha, o fluxograma que mandou fazer isso, tá? Daí, ó, fiz o imunoensaio de quarta geração, que é aquele ELISA. Deu reagente. Só que o teste molecular, que a carga viral deu inferior a 5.000, faço o blot, deu não reagente, eu vou dizer que é a amostra indeterminada. Eu também falo que é indeterminada quando o blot der indeterminado. O que eu vou fazer caso isso acontecer? Vou esperar 30 dias, coletar de novo e partir do zero e fazer tudo de novo, tá? Quando no blot a gente acha que é reagente ou não, tá? Aqui, ó. A gente tem esse padrão, então, a ausência de reatividade não reagente, e eu preciso ter aqui, ó, a P24, né? A P24, GP41 e uma dessas duas aqui presentes. Indeterminado, qualquer outra coisa que aconteça é isso. Pra gente, a gente chama que é indeterminado. Apareceram outras glicoproteínas e proteínas, não me interessa, é indeterminado. Não sei o que está acontecendo. E aí? E o HIV2, né? Quando a gente pesquisa especificamente HIV2 separado no laboratório? Primeiro, se o paciente teve comportamento de risco em países endêmicos, eu vou falar, o paciente, ele foi para um desses países endêmicos para HIV2, teve relação sexual sem preservativo, tá? Quando eu tenho suspeita clínica, como que é suspeita clínica? Eu faço o exame dá indeterminado ou dá não reagente para HIV1, por exemplo, no blot, só que o paciente tem toda a sintomatologia, tudo tá certo. Só o blot para HIV1 que dá indeterminado. Opa, pode ser HIV2, né? Carga viral indetectável com sintomatologia e contagem de linfócitos T, CD4 decrescente. Então, tô vendo o linfócito T, CD4 cair. Faço o teste molecular, que é a carga viral. Não tem nada? Quem está destruindo esse linfócito T, CD4, então? Pode ser o HIV2, tem que procurar. Eu também vou fazer, então, procurar esse HIV2 quando eu faço triagem e eu não vejo o teste molecular ou o Western blot aparecendo, tá? E eu vou procurar HIV2 quando a sorologia for reagente para GP36 ou GP105. Ou seja, no blot dá uma coisa muito louca no GP36, GP35. Deve ser HIV2. Então, tem que fazer carga viral específica para HIV2. Para isso acontecer, nós temos que mandar a amostra para laboratórios de referência, tá? Pelo que eu consegui averiguar, em São Paulo, existem alguns laboratórios de referência que fazem teste de HIV2, que são cadastrados pelo Ministério da Saúde. Um deles é no Hospital da Marinha, que fica ali perto do... Ai, meu Deus. Eu acho que é ali perto do... Na do estado onde alaga. Daqui a pouco eu lembro o lugar, tá? Mas é no Hospital da Marinha. Perdi o nome do bairro. Esqueci completamente. E aí, como que eu pesquiso o HIV2, tá? Eu posso fazer nos testes de triagem simultaneamente, como eu falei para vocês, é a HIV 1/2, tá? Ao mesmo tempo. E em suspeita de HIV2 reagente, eu mando para um laboratório de referência nacional, existem alguns, e aí vão fazer testes específicos para HIV2, tá? Então, ou ELISA, ou eletroquimiluminescência, ou blot, ou desde 2012 foi padronizado, tá? A realização de carga viral. Parou a cantoria, que bom, tá calor. Carga viral para HIV2 especificamente, tá? Então, hoje em dia a gente já consegue fazer. Pra vocês terem uma ideia, quando eu estudei, se a gente ficava feliz quando achava anticorpo, né? Faz muito tempo. Aqui a gente vê os resultados, né? Comparação, eu peguei de um artigo científico mostrando, ó, como fica parecido o que a gente encontra HIV1 e HIV2
Então, ó, 31, 34, 24, 26, tá? A gente acaba tendo, as proteínas são muito próximas, mas não são as mesmas necessariamente. E aí, a gente vê aqui o status, em 2017, em novembro, do que a gente chama de autoteste de HIV. Quais países estavam implantando essa ideia que eu, particularmente, como farmacêutica, acho brilhante, só que não, né? O que é esse autoteste? Aquele que você compra como um teste de gravidez na farmácia, faz com fluido oral e vê se é reagente ou não, tá? Então, a gente vê que o Brasil teve orgulho de implementar, ó, e rapidamente, porque implementado é verde, rapidamente é com pontinhos, olha só, que felicidade, nós rapidamente implementamos esse teste e agora a população pode se testar sozinha. Aí, quando der um resultado reagente, ela tem um número de um saque para ligar e para alguém explicar para ela o que é isso. Vocês imaginem que felicidade. A pessoa se jogar na frente de um carro, por exemplo, se matar, porque ela descobriu que ela fez um teste na farmácia e deu reagente. Então, vejam, gente, isso tem coisas que a nossa população não tem educação para usar. Não estou falando nem naquele assim, vou usar na balada para descobrir se meu coleguinha também tem e tal, e beleza. Vamos transar sem camisinha. Não estou nem pensando nisso. Eu estou pensando assim, a maturidade que a pessoa tem para aguentar o resultado desse exame. Porque ele vai ter que aguentar sozinha, né? Na casinha dela, ela e Deus. Ou o saque, né? Que o saque pode ser, inclusive, um de vocês fazendo estágio numa indústria farmacêutica, tirando dúvida no telefone desse tipo de resultado de exame. Que você tem que saber lidar com a reação do paciente, que é essa muito mais difícil de explicar para ele o que está acontecendo, né? Isso é um problema sério que a gente tem. E aí, como que a gente vai começar a TARV? O que é TARV, né? Terapia antirretroviral, ou seja, quando eu vou começar o tratamento. Então, o que a gente vê? A gente vai, então, começar, se o paciente for um paciente que tem HIV e está sintomático, né? Está apresentando já um monte de infecção, né? Oportunista, vai esperar? Não, você vai começar a dar o medicamento, tá? A gente vai usar como parâmetro para usar os antirretrovirais o quê? A concentração de linfócitos TCD4 no Brasil, há mais ou menos uns 5 ou 6 anos atrás, nós usávamos como limite 500 linfócitos TCD4 por milímetro cúbico de sangue. Aí, como o número de pessoas aumentou muito, portadores, né, de pessoas que precisavam usar medicação, inclusive com AIDS mesmo, o que eles fizeram? Eles reduziram o número para 350 células, ou seja, linfócitos T por milímetro cúbico. Isso faz o paciente chegar muito próximo, né, da fase de AIDS. Isso faz com que esse paciente tenha risco de infecção oportunista, né? E tem que lembrar que 200 é uma média, mas tem aquele que é azarado com 300 já vai ficar ruim. Se for gestante, vai fazer uso do antirretroviral assim que for diagnosticada. Se tiver tuberculose ativa, com infecção por hepatite B, hepatite C também vai tomar. Por quê? Porque daí você tem comorbidades que vão acelerar o estágio, a degradação, a degeneração do estado de saúde do paciente, vão levar ele à morte mais rapidamente, e risco cardiovascular elevado, maior que 20%, também vai começar a fazer o tratamento, tá? Se você não consegue fazer o CD4, não deve se dar o medicamento. Tem que primeiro fazer o exame e vou explicar por quê. Como eu disse para vocês, os medicamentos têm vários efeitos colaterais. O AZT, por exemplo, ele tem um efeito colateral interessante, que ele causa dislipidemia, ele causa obstrução arterial, gente. Ele mata ou por AVC ou por derrame. Né? Stroke, meu Deus, ou que é o derrame, ou AVC, ou infarto, tá? Por isso que eu não vou usar antes também, muito cedo, porque você vai acabar matando o paciente de outra coisa, não vale a pena. Fora que dependendo do medicamento que usar, tem
uma nefrotoxicidade muito grande. Um filme interessante também para vocês assistirem, mas esse é um filme que não pode assistir com criança, porque tem algumas cenas mais pesadas, é aquele Clube de Compra Dallas. Ele fala do início da utilização do AZT nos Estados Unidos e mostra que no começo o AZT é usado até hoje. Só que no começo eles usavam uma concentração tão alta a fim de eliminar rápido o vírus que eles eliminavam o paciente. A concentração era tão tóxico que você matava o paciente com 2, 3 meses de uso. Hoje em dia, os pacientes estão fazendo uso de AZT há 20, 25 anos, estão vivos. Porque o que a gente faz? A gente dá uma pequena concentração, não mata tanto o vírus, mas tem menos toxicidade. Tá? Então, foi feita uma adaptação interessante em relação... E o filme mostra bem isso. Esse filme é bem legal também. Vamos falar, então, de acompanhamento diário. Então, como que eu faço para saber se o medicamento que o meu paciente usou está ou não funcionando? Isso para a gente é muito importante, certo? Porque não adianta dar o remédio, se vai que o paciente é resistente. O que eu vou fazer? Como é que eu vou descobrir isso? Então, eu vou ter que fazer monitoramento laboratorial desse paciente, periodicamente. Existem parâmetros que são escolhidos pelo Ministério da Saúde, tá? São alguns protocolos. E aí, para acompanhar esse tratamento, eu vou fazer a verificação da carga viral. Então, se o tratamento estiver funcionando, a quantidade de vírus tem que ir caindo. A contagem de linfócitos TCD4, se o tratamento estiver funcionando, o CD4 deve dar uma melhoradinha. Ele nunca vai voltar ao ser o que ele era, mas ele vai aumentando de quantidade um pouquinho, né? E genotipagem. A genotipagem eu faço em que casos? Em casos em que o paciente está fazendo o tratamento e você não consegue controlar a replicação viral, a carga viral está continuando a aumentar. A genotipagem eu faço, então, em que condição? Para avaliar resistência a tratamento, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, frequência de exames, vou fazer a cada 6 meses pelo SUS, tá? Se o paciente estiver só em segmento clínico. Se o paciente estiver no início do tratamento, ou se o paciente estiver mudando a medicação por falha virológica, o que é isso? O vírus se tornou resistente, 8 semanas depois do início, eu faço o exame, para ver se está melhorando ou não. Toda vez que iniciar um protocolo de tratamento, 8 semanas eu faço o exame. Se não funcionar, tem que trocar o remédio, tá? Senão não vai adiantar, você está perdendo tempo só. E a gente faz também em confirmação de falha virológica. Então, assim, fiz o primeiro tratamento, não funcionou mesmo, tenho certeza. 4 semanas depois, eu faço da primeira carga viral detectável. Vou fazer de novo, porque assim que é falha virológica, estava funcionando. A carga viral estava indetectável, de repente o vírus voltou a funcionar, ou seja, né, voltou a se replicar, ou seja, ele se tornou resistente ao antiviral. Então, eu preciso fazer os exames para saber em que pé está esse paciente. Deixa eu ver aqui. Quantos faltam? Ai, birosca. Ok, né? Fazer o quê? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, falta pouquinho. Vamos voltar então, gente. Olha que felicidade. Falta bem pouquinho. Dá pra gente acabar hoje. Se é que vocês estão aí ainda, né? Vai saber. Tem alguém aí ainda? Ou vocês já fugiram todos? Ah, bom. Porque fica tão silencinho, né? Ninguém fala nada. Eu falei, quer ver que esses bandidos estão assistindo televisão? Netflix, e eu tô aqui sozinha, me achando a rainha da cocada preta e não tem ninguém, né? Olha lá, tem uma, tô só em alma, eu te entendo. Vamos acabar, falta só um pouquinho. Então, vamos voltar. Voltou o vídeo, tá aparecendo? Sim, não, talvez. Vocês estão conseguindo ver o slide? Ver porque da outra vez sumiu, né? Ah, então tá. É porque da outra vez desapareceu, eu fiquei com medo, né? Então, vamos lá. A gente viu o monitoramento da carga viral. E agora, vamos aqui para a gente ver a contagem de TCD4. Vamos lá.
se eu faço a contagem de TCD4, tá? E o paciente está usando a medicação, ó. Se o resultado der mais baixo que 350, eu faço a cada 6 meses. Se der acima de 350, 2 consecutivos, com pelo menos 6 meses de intervalo, eu não faço mais. Gente, qual é o problema? Eu vou explicar para vocês agora a diferença entre você fazer acompanhamento pelo SUS, porque o tratamento é todinho pelo SUS, porque o medicamento não é vendido, certo? Mas qual que é a diferença entre fazer acompanhamento pelo SUS e acabar, né, fazendo um acompanhamento com um infectologista particular? É a quantidade de exame que você vai fazer. No SUS, eles espaçam o máximo possível esses exames de acompanhamento, porque são muitas pessoas para fazer. Então, você tem um sistema sobrecarregado, então eu espaço o máximo que dá. Para quê? Para conseguir atender todo mundo. Se você fizer acompanhamento particular, eles fazem o exame a cada 3 meses. Eu posso dizer isso para vocês, que eu tenho um casal de amigos que eles têm, né? São 2 meninos. Um deles é meu amigo de infância, ele foi viajar a trabalho, ele pegou a doença e passou para o companheiro dele, né? E eles fazem carga viral e contagem de CD4 a cada 3 meses, porque eles fazem acompanhamento no Einstein, né? O SUS vai fazer o quê? Ó, deu mais que 350, 6 meses consecutivos, nem precisa mais pedir. Se acontecer alguma coisa, o paciente volta, a gente pede. Que é para espaçar o máximo possível para dar para atender, porque o volume é muito grande e esses exames são caros, tá? Lembrando que a contagem de CD4, ela é realizada como? A gente faz por citometria de fluxo, certo? Então, não é qualquer laboratório que faz também. Laboratórios de pequeno porte nem fazem. É médio para grande porte, tá? Então, se o paciente não apresentar nenhuma das condições acima, a gente vai fazer, pelo menos a primeira vez, o CD4 a cada 6 meses aí, vendo o que está acontecendo, tá? E aí, a genotipagem. Coloquei aqui, são os critérios de solicitação. Gente, genotipagem a gente vai fazer quando? Quando o paciente tiver falha virológica, senão eu não faço. O que significa isso? O paciente está resistente, ele estava com carga indetectável, de repente voltou a aparecer. Fiz de novo a carga, continua aparecendo. Opa, então calma, tem alguma coisa errada. Vou fazer a genotipagem para ver aonde está a resistência para trocar a medicação, certo? A gente tem que lembrar que, nesse caso, a gente deve, o exame deve ser coletado durante o tratamento, porque as mutações persistem por até 2 semanas. A gente tem que ter condições até para fazer a coleta, para não ter problema. Aqui eu coloquei para vocês, eu sei que é clarinho, mas esse é bem interessante. Ele mostra, né, em 81, como eu disse para vocês, os primeiros casos de AIDS que foram, então, identificados no mundo, nos Estados Unidos especificamente, e a partir daí a gente vê os medicamentos, o nome deles e quando eles foram patenteados. Esse aqui foi um esqueminha que eu peguei em 2018. O último que tinha sido patenteado tem um nome interessante, Juluca, né? Que era, então, um medicamento. Esse esqueminha é legal, ó, porque são cores diferentes, que as cores mostram o quê? A classe do medicamento. Então, vocês vão usar bastante isso, talvez, em farmacologia mais para frente. Mas, ó, para vocês verem como nós temos diversos medicamentos diferentes, vários. E o pessoal acha que vai falar assim, vou tomar AZT. Não, bem, você não vai tomar o AZT. Você vai tomar qualquer coisa dessas aqui que estiver disponível no Brasil e que para a qual o seu vírus for suscetível. Temos esse problema. Para acabarmos, a gente vai ver aqui, ó, Organização Mundial de Saúde, um gráfico mostrando os países com tamanho proporcional ao tratamento. Então, a gente vê que na África praticamente não é feito tratamento, no Brasil nós fazemos muito. Em relação ao Canadá, os Estados Unidos e a Europa, nós temos uma vantagem. Qual é? O nosso tratamento é 100% pago pelo Estado, tá? Você pode fazer acompanhamento em qualquer lugar. O remédio você vai pegar no SUS. Ele não é
vendido, não pode nem ser comercializado. Aqui, ó, no Canadá ainda é bem grande, porque o Canadá, ele ainda tem saúde pública, mas nos Estados Unidos, gente, quem paga é você mesmo, né? Tem dinheiro, toma, não tem dinheiro, que pena, só lamento. Deixa eu ver aqui que alguém me chamou. Aí, ó, fecha. A gente vê por anos, né? O que deveria acontecer, ó. Mas não vai acontecer, né? O ideal seria isso. Por quê, gente? Porque aqui é onde a gente tem mais pessoas doentes, né? Esse é o nosso principal problema. Então, ali a gente via, né, o tamanho das pessoas infectadas, e aqui, aliás, do tratamento, e ali a infecção. Momento, que alguém me chamou. Tem uma dúvida, mas acho que não é só mim. Então, Derivane, até agora nada de prova, então falaram para a gente nem pensar nisso, é só para dar matéria. Porque pode ser que volte e faça só as provas. Então, nós não vamos pensar nas provas, vamos pensar na nossa vida, na nossa felicidade, na matéria. Peraí. E agora vamos ver as campanhas. Estamos acabando mesmo, tá? As campanhas de saúde. Vejam, no Brasil, olha que bonitinho, as pessoas de mão dada, bem colorido, com coisas felizes, né? Mostrando, vamos combinar o quê? De usar preservativo, para não ter infecção. Isso é a campanha brasileira, tá? Isso aqui são campanhas realizadas no mundo inteiro. Então, essa aqui, Yacht AIDS aqui, ó, AIDS, né? É um tipo de ONG que faz campanha em universidades. A gente tem que lembrar que a gente mora em casa quando a gente faz faculdade. Mas fora do Brasil, é muito comum que a pessoa mude de região e tal, e vai morar em residencial estudantil. Eles distribuem esses folhetos. Vejam, no começo, uma animação só, né? Tem coisas que você nunca imaginou, inclusive. De repente, a pessoa fica prostrada e morre. Eu acho que isso parece material para prestar atenção. Isso aqui é uma apresentação da Organização Mundial de Saúde. Então, vê, né? A promiscuidade gera aqui uma caveirinha, leva à morte. Aqui, ó, são campanhas para serem mostradas para as crianças bem pequenininhas. Elas precisam entender como pega, elas precisam entender o seguinte, ó, personagens que eram fortes, eram poderosos, pegaram a doença, ó, e tá escrito, ó, a AIDS nos faz iguais. Você não é melhor que todo mundo. Você vai pegar e vai ficar bem doente também. Aqui já para adultos também, né, mostrando que o sexo mata, certo? Porque a promiscuidade é ainda a maior forma de infecção no mundo inteiro. Então, as pessoas têm relação sexual sem preservativo, assim que a AIDS ainda é passada. Aqui, ó, mostrando que não tem etnia, não tem país, pode acontecer em qualquer lugar. Essa AIDS aqui, ela é muito importante, uma ONG que tem umas propagandas bem interessantes. Essa aqui, gente, ela é até engraçadinha, porque, ó, o moço está tendo vai ter relação sexual com a menina no carro e ele está segurando um trevo de 4 folhas para dar sorte. Porque ele não levou camisinha, então ele não quer pegar a doença, está segurando um trevo para dar sorte. Daí tá escrito aqui, ó, não, né, espere pela sua sorte, se proteja, tá escrito aqui. E finalmente, uma outro tipo de propaganda que ele também dá IDs que eles usam para jovens, mostrando que aqui é como se fosse um daqueles negócios que você põe em bandejinha de lanchonete, né? Mostrando que você pode fazer o que você quiser em relação ao sexo, porém você tem que estar seguro. Então, para entrar nesse joguinho aqui, o ingresso é o quê? Camisinha. Não interessa a sua preferência sexual, não interessa o que você tem vontade de fazer. Ninguém tem nada a ver com isso. Você tem que ser esperto o suficiente para se cuidar, para não pegar AIDS. Esse é o objetivo, né, desse nosso joguinho aqui. E assim, acabamos, tá? A gente acabou, então, os slides de HIV, acabamos toda né, a doença. Vocês vão fazer o seguinte, eu vou pôr o vídeo para vocês, tá? Deixa eu parar de gravar ele, não precisa gravar eu falando, né? Também é muito doido.